mais um fiasco do Verde. Abel Ferreira até entrega os pontos depois da mais uma partida sem conseguir fazer um gol. Mais de 5 horas jogando sem fazer gol, o Palmeiras. E depois desse pífio desempenho de novo aí, com pouquíssimos chutes, só apenas 2 chutes na direção do gol. Muito parecido com o que foi contra o Vitória, tá? Muito parecido também com o que aconteceu em Santos. Foi só caindo, né? Foi só caindo. Aliás, o Mirassol também não mudou muita coisa, não. E já não é desde a... O Fernandinho no vídeo anterior falou que desde a classificação para a final da Libertadores o Palmeiras não está jogando. Não. Ele não está jogando desde que perdeu para o Flamengo. A verdade é essa. Talvez ali dê um baque, né? De ver que me importa, a gente joga bem, a gente ganha, a arbitragem vem e entrega para o Flamengo, né? Pode ter sido isso. Eles podem ter, porque o Piquerez vai ser suspenso por causa do que ele falou depois daquele jogo. O Gomes também, porque ele falou que o árbitro é arrogante. Quer dizer, o cara não pode falar a verdade nesse país, né? Seja em que área for, na política econômica, política geral do nosso país, ou no futebol, está proibido falar a verdade. Falar que Ailton Pereira Sampaio devia mudar o nome oficialmente para Flamenguilton Pereira Sampaio, agora virou crime, falar a verdade, né? Então é isso. Mas vamos ver aí o que o Jorge Igor e Companhia Limitada acham sobre o Abel ter entregado os pontos. O Vitor Sérgio surtou, cara. O Vitor Sérgio quase deu um treco. Vamos ver aí. Amigos, corremos, lutamos, mas falar pra você, hein? Estamos numa draga pra fazer um golzinho que, pelo amor de Deus. Fluminense também, amigo da onça, hein? Brincadeira, o Fluminense tem um grande time. Mas é isso aí, cara. A gente não pode desistir, mas por mim agora eu poupava o time contra o Grêmio e focava tudo no dia 29, que eu acho que é o que nos resta. Fazer o quê? Paciência. Abraço, gente, bom final de sábado e ótimo domingo pra vocês aí, toda a família. Tamo junto. Será que o Abel tá certo ao jogar a toalha pelo título brasileiro? Em condições normais eu diria, não dá, né? Faltam 3 rodadas, a distância é de 4 pontos, 9 pontos a serem disputados, não pode abrir mão. Um clube da grandeza do Palmeiras, esse é o mundo ideal. O mundo possível na cabeça do treinador do Palmeiras é o seguinte, olha, o campeonato já foi, vai ser difícil pegar o Flamengo tá rendendo mais do que o Palmeiras agora, e o Palmeiras tem o jogo da vida no sábado que vem. E vai para esse jogo da vida vivendo de novo um momento de baixa na temporada. O 2025 do Palmeiras, ele foi de altos, baixos, piorava, melhorava, retomava, piorava de novo, como aconteceu agora. O Palmeiras passou em branco nos últimos 3 jogos. Aliás, o último gol do Palmeiras foi no primeiro tempo contra o Mirassol, o gol do Vitor Roque. Segundo tempo todo contra o Mirassol, jogos contra Santos, Vitória e Fluminense, o time não consegue colocar a bola na rede, não consegue produzir. E aí, nesse momento em que travou, o time tá travado, o Abel tem 6 dias agora para tentar corrigir essa rota para salvar a final de sábado. Porque ele já entendeu que salvar o Campeonato Brasileiro beira o impossível, com a distância, com o tempo curto e com o futebol que cada time vem jogando, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Então ele parou e foi realista. Por mais duro que seja, e eu gosto muito quando o dirigente é realista, a coisa tá feia, galera, vamos ficar uns anos sem ganhar. Quando o treinador é realista, galera, nós vamos ter que abrir mão disso para buscar aquilo. Acho que o Abel fez a leitura correta e possível para o momento. Se vai dar para salvar a final, vamos ver. O Palmeiras vive uma crise técnica e tática no pior momento da temporada. Há uma semana da final da Libertadores contra o Flamengo. É bem difícil imaginar que o Palmeiras consiga uma reação ainda no Brasileirão, com 4 pontos atrás do Flamengo para jogar em 3 partidas. Ainda mais se você olhar o desempenho do Palmeiras nas últimas 4 partidas, quando o Palmeiras, na verdade, não fez nem gol nas últimas 3. E são 4 sem conseguir vencer. Palmeiras perdeu de 2-1 do Mirassol, depois 0-0 com Vitória, 0-0 com o Fluminense nesse sábado, e teve também a derrota para o Santos por 1-0. O Abel Ferreira trocou o time, o Abel Ferreira troca as peças, o Abel Ferreira troca a formação tática, o Abel Ferreira tenta alguma coisa e não consegue encontrar uma resposta. O time não responde. Hoje nem o Alan conseguiu se salvar. O Flaco Lopes está fominho, o Felipe Anderson entra desligado, enfim, o Palmeiras tenta diferentes coisas e nada funciona. Uma semana para um jogo de uma final única, uma semana em que é difícil você ver o Palmeiras conseguir alguma reação para o brasileiro, mas num jogo de 90 minutos a gente sabe que o pior pode sim vencer. Hoje o Flamengo, não que o Flamengo também esteja na sua melhor fase, mas o Flamengo conseguiu
abrir a lata, digamos assim, né? No segundo tempo conseguiu fazer o primeiro e aí o jogo ficou extremamente fácil para o Flamengo numa jogada, o primeiro gol individual do Arrascaeta, coisa que hoje o Palmeiras não conseguiu de jeito nenhum. É normal que o palmeirense fique preocupado nessa reta final de ano. Primeiro de tudo, ele entregou o campeonato, né? Ah, sim. Então, assim, é uma postura que eu considero inaceitável para um treinador do Palmeiras no ano que o Palmeiras mais gastou dinheiro para contratar jogador. Isso, para mim, é inaceitável. Ele entregou o campeonato, nas condições que o Palmeiras tem, o Flamengo tem igual. Jogando de 2 em 2 dias, o Flamengo também estava. O Flamengo jogando com 7 desfalques de seleção, o Palmeiras estava, o Flamengo também estava. Então, assim, ele entregou o campeonato. Isso é inaceitável para um treinador do Palmeiras, sempre. E olha que eu nem palmeirense sou, mas isso aí é só pra gente, quem conhece um pouquinho sabe que isso é inaceitável para um treinador do Palmeiras, e ainda colocando num ano em que o Palmeiras mais gastou investindo em jogador. Então, assim, porque ser vice da Libertadores, ser vice do Brasileiro, ser vice do Paulista é péssimo. Eu nunca vi um treinador faltando 3 jogos, tá 4 pontos. Eu posso falar. Para mim eu acho difícil, eu acho complicado, mas o treinador do time jogar a toalha, dizer que o campeonato foi entregue hoje, que o Flamengo ainda não foi, mas vai ser o campeão, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Ele vai para a coletiva e já assume que o time dele está entregue. Campeonato entregue. Mas o treinador não pode falar não. O treinador não pode falar não. Como é que ele vai para o vestiário para motivar esses caras agora? Como é que ele vai botar o time em campo se ele admite que o time não vai ganhar o campeonato? O time já entregou o campeonato. Achei essa coletiva do Abel muito estranha, porque eu não vou admitir que ninguém fale que foi uma época ruim. Se não ganhar, é péssima. Se não ganhar a Libertadores, já que ele já entregou o Brasileiro, se não ganhar a Libertadores, é péssima, porque ser vice da Libertadores, ser vice do Brasileiro, ser vice do Paulista é péssimo. Ainda mais com o investimento que foi feito. É péssimo. E pelo que eu entendi, eu acho que o Abel está indo embora, viu, gente? O Abel diz que o Campeonato Brasileiro já está entregue. E ele não está mentindo. Ele está falando uma verdade do ponto de vista dele. É claro que isso é mais velho que andar para frente. Internamente, ele não vai falar a mesma coisa. Ele não vai dizer para o grupo, vamos entrar em campo terça-feira e perder para o Grêmio e não tem problema nenhum. Não, claro que não. Só que ele vai montar um time em reserva, preparar o time da maneira que ele conseguir preparar para o jogo contra o Flamengo no sábado e tentar, com o time que ele tiver disponível, tentar ganhar do Grêmio em Porto Alegre. Só está tirando responsabilidade. Isso não é um problema. Parece que assim, a gente está mais condescendente com o cara que te liga do celular do outro lado da rua para te passar um golpe do que no cara que diz um discurso interno e outro externo. Calma. O Abel está fazendo discurso pro externo, que acabou o campeonato. Internamente, ele vai priorizar a montagem do time para Libertadores e o Palmeiras precisa se recuperar, porque está jogando pessimamente nos últimos 4 jogos. Enquanto isso, ele vai tentar montar um time alternativo que seja capaz de ganhar do Grêmio. Fazer o que o Palmeiras não fez nos últimos 4 jogos. Fazer a parte dele. Muito bem, muito bem. Vamos lá, né? Muito bueno, como diria o outro, né? Meu, o negócio agora é sábado, 29 de novembro, 6 da tarde, também conhecido como 18 horas, horário de Brasília, né? Porque lá a hora é diferente, tá? Mas, se não me engano, lá vai ser às 16 horas. E em Brasília, 18 horas. Final da Conmebol Libertation, tá? Final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras em busca do tetra da Conmebol, em busca do tetra da glória eterna da Libertadores. Meu, deixa aí a sua opinião. Você acha que o Abel tá certo em ter entregado o Brasileirão nas mãos do Flamengo? Assim, ele entregou, o time entregou, né? Depois ele veio e disse, olha, não tem mais o que fazer. Tá certo ou não tá? Você acha que isso aí foi só para puxar pro lado dele, tirar a cobrança dos jogadores? Que eu acho, se for essa lorota aí, eu acho que a realidade é essa mesmo, cara. Eu acho que ele achou que acabou agora com essa diferença aí. De onde eu venho, a gente, quando um time abre 4 pontos, não tem mais como pegar.
Ele falou mais ou menos isso. Então, assim, a menos que o Flamengo perca pro Atlético, que está mordido por ter perdido a final da Sul-Americana, embora ele possa estar batido também, aí eu não sei como é que ele vai reagir contra o Flamengo, é o primeiro jogo, né? Joga terça-feira Atlético e Flamengo na Arena MRV em BH, e o Palmeiras visita o Grêmio com o time reserva. Eu acho que os dois times vão entrar com as reservas, então há uma chance grande do Atlético ganhar do Flamengo em reserva, há uma chance grande, pode acontecer. E o Palmeiras reserva tem uma chance também grande de ganhar do Grêmio, porque o Grêmio vai muito mal das pernas no campeonato. Talvez o Palmeiras reserva jogue melhor do que os titulares, né? Se botar aí bastante jogador reserva, pode ser. Tire bastante titulares, Abel. Bota os caras descansados aí, os reservas aí, os da base e tal. Bota as crias pra jogar, pô. As crias ganham esse jogo aí. Aí a gente ganha, cai pra 1 ponto. Aí vamos pra final da Libertadores com 1 ponto de diferença. Quando voltar, a gente vê o que acontece. Esse é o cenário ideal, né? Que a gente vai, se isso acontecer, a gente volta com 1 ponto de diferença. Acontecido o que tiver acontecido, o Flamengo vai jogar contra o Ceará no Maracanã e depois vai visitar o Mirassol. O Palmeiras vai visitar o Atlético e depois visitar o Ceará. Obrigado, CBF. Botou o Flamengo jogando um jogo pelo menos em casa e o Palmeiras visitando os últimos 3. Parabéns aí, CBF. Parabéns, hein? Realmente assumiu aí que é flamenguista. Coloca a sua opinião aí, hein? Te vejo no próximo vídeo. Avante palestra.